Olá, minhas amigas. Vou tirar o esmalte das minhas unhas, que estão só pela misericórdia. E enquanto isso, eu vou bater um papo com vocês sobre contentamento e satisfação no Senhor. Algo que eu tenho refletido muito, algo que eu aprendi com Deus nos últimos anos e eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes nós passamos por algumas situações, dificuldade, seja ela financeira, conjugal, de saúde, e é muito fácil nosso coração se perder nesses momentos enquanto as coisas acontecem fora do nosso controle, fora da nossa zona de conforto. E nós, se não vigiarmos, se não nos apegarmos no Senhor, nós facilmente entramos numa zona de descontentamento, numa zona de reclamação, de murmuração. Olhamos para o Senhor como um Deus que pune, um Deus que não zela. Nós esquecemos que Ele é nosso Pai de amor e que Ele é um Deus justo, um Deus gracioso, um Deus misericordioso e que não erra. E no ano de 2022, 2023, ano de 2023, nós passamos por um momento muito difícil na nossa vida. A nossa filha nasceu, a nossa segunda filha nasceu. E foi um momento em que nós desfrutamos também de muita graça. O Senhor abriu portas sobre a nossa vida, mas algum tempinho depois, as coisas começaram a ficar muito difíceis na nossa vida. Em 2024, acredito que foi o ano mais difícil que a gente enfrentou, em questão de saúde, financeiro, desemprego. E eu já compartilhei isso algumas vezes lá no meu Instagram. E eu quero compartilhar aqui para deixar registrado aqui também. E dar uma base do porquê que eu estou falando para vocês sobre contentamento e satisfação no Senhor. E nós passamos um momento muito difícil. Nós saímos da casa que morávamos e fomos para um apartamento. Era um apartamento muito pequeno. E naquele momento foi a melhor decisão que nós tomamos, mas era um apartamento muito pequeno. E não... era um apartamento muito difícil de morar. Eu amava o condomínio. O condomínio em si, eu era apaixonada pelo condomínio, eu não teria saído de lá. Mas o apartamento não nos atendia, tivemos muitos problemas lá com mofo. As crianças ficaram 3 meses seguidos com a gente indo com elas pro hospital toda semana, porque elas ficaram muito doentes. E o último médico que atendeu elas até falou pra mim, falou assim, olha, onde você mora tem mofo? Eu falei assim, tem, bastante. Aí ele falou assim, enquanto você não sair de lá, ou não resolver essa questão do mofo, os seus filhos não vão melhorar. E com a graça de Deus eles melhoraram, mesmo a gente continuando lá. Mas esse foi um período em que a gente foi morar num lugar que não era bom, um lugar que era muito inferior ao que nós gostaríamos, né? E foi um período também que o Thales ficou desempregado, o Thales, meu marido, ficou desempregado. Foi um momento que, assim, todas as portas começaram a se fechar na nossa vida. As coisas começaram a ficar muito difíceis pra gente, muito mesmo. E no meio disso tudo eu engravidei do meu terceiro filho. Em um momento que a gente não pretendia ter, né, outros filhos, até porque nós estávamos em uma situação muito difícil. Não só financeira, porque eu creio que o Senhor, ele provê, ele sempre proveu financeiramente, nunca faltou nada para os nossos filhos, mas até emocionalmente mesmo, sabe? A gente estava tendo que lidar com muitas coisas, não tinha cabeça de pensar em engravidar e lidar com a gestação, e foi um período muito difícil. E também foi um período em que eu me vi num lugar muito escuro, muito escuro. Eu vi a minha fé sendo provada, eu vi a minha fé esmorecendo. Eu cheguei a um momento da minha vida em que eu tirei totalmente os meus olhos do Senhor. E eu coloquei os meus olhos na dor, eu coloquei meus olhos na situação, na dificuldade. E eu comecei a me esquecer de quem Deus era, de quem era o meu Deus. E não só o meu Deus, mas o meu Pai. Eu me lembro que foi um processo muito difícil, um processo muito doloroso. Mas também foi naquele processo, naquele período, naquele lugar escuro em que eu fui encontrada e resgatada pelo Senhor. O Senhor forjou o meu coração, o meu caráter, o Senhor forjou a minha fé. E desde então, eu olho para o Senhor de outra forma. Desde então, eu encaro as dificuldades da vida de outra forma. Eu encontrei e aprendi a encontrar o verdadeiro contentamento e satisfação no Senhor. Porque é muito fácil nós estarmos satisfeitos, nós falarmos que estamos contentes no Senhor quando as coisas dão certo na nossa vida. Quando a conta bancária está cheia, quando os nossos filhos não estão adoecendo,
quando está tudo bem, quando as coisas ao nosso redor não desmoronam, é muito fácil nós nos mantermos firmes e inabaláveis com a nossa fé firmada quando tudo vai bem. Mas e quando as coisas não vão bem? E quando tudo começa a desmoronar? É ali que nós diagnosticamos de verdade e identificamos qual que é a saúde da nossa fé. E foi um período que o Senhor moldou muito meu coração. Eu me senti assim, como um vaso quebrado, amassado, sabe, estraçalhado, em que o oleiro pegou e foi moldando e foi refazendo. E eu gosto muito da passagem em que Paulo fala aos Filipenses, que ele diz assim, lá em Filipenses 4, do 10 ao 13, que ele fala assim: Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sinto que o Senhor me colocou nesse lugar, no lugar de na fartura ou não, bem de saúde ou não, passando por dias bons, dias maus, dias fáceis, dias difíceis, dias de alegria, de festa, dias de luto, eu aprendi a encontrar contentamento no Senhor. Eu aprendi a encontrar satisfação no Senhor. E muitas vezes, né, quando nós estamos nesse lugar escuro, nesse lugar em que nós não conseguimos enxergar uma saída, não conseguimos enxergar a possibilidade da nossa vida mudar ou da gente ter uma fé estabelecida no meio da dor, no meio do caos, é o lugar onde nós precisamos buscar, nós precisamos nos colocar diante de Deus, diante da presença de Deus e buscar constantemente essa fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher do Senhor, nos encher das verdades. Quando eu estava naquele momento em que as minhas emoções falavam mentiras sobre mim, sobre a minha vida, sobre os planos de Deus para mim, eu poderia simplesmente só ter alimentado todo aquele sentimento, ter alimentado todas aquelas coisas ruins que vinham sobre a minha mente e sobre toda aquela situação. Mas eu me lembro que teve um dia que eu decidi que eu ia confiar no Senhor e colocar nele a minha satisfação. Se ele nos tirasse daquele lugar ou não, eu colocaria minha satisfação nele. Eu colocaria o meu coração, o meu contentamento nele. Eu me lembro que eu orei ao Senhor. Falei, Deus, se o Senhor fizer, se o Senhor mudar todas as coisas, se o Senhor mudar todas as circunstâncias, eu te adorarei, eu te louvarei, estarei contente no Senhor. Mas se o Senhor não fizer nada por nós, eu continuarei contente no Senhor. E foi um momento em que Deus, ele começou, sabe, a forjar ali o meu caráter e a minha fé foi aumentando. Eu fui alimentando a minha fé com a palavra, fui me alimentando com as verdades do Senhor. Eu me enchi, ouvia a palavra, louvores, pregação, orava. E o Senhor, ele transformou a nossa sorte. O Senhor abriu portas, o Senhor nos trouxe para essa casa que nós moramos agora e que foi um verdadeiro milagre na nossa vida. O Senhor abriu portas de emprego para o meu marido. O Thales hoje, graças a Deus, está trabalhando, está, né, na área dele. O Senhor tem feito muitas coisas pela nossa casa, pela nossa família. Mas a parte mais importante disso tudo não são as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, mas é o coração que Ele me deu. Porque depois disso, a nossa vida não foi só facilidades, só coisas boas, só bênçãos, né? Bênçãos no sentido de coisas que a gente enxerga como bênção, né? Porque tudo que vem do Senhor é uma bênção para a nossa vida, até aquilo que nos parece mal aos nossos olhos, o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Nós passamos por momentos muito difíceis de saúde. Eu passei por um parto prematuro do meu terceiro filho, ele ficou na UTI, depois ele ficou internado aos 2 meses. Mês passado, com 9 meses, ele ficou internado novamente. Mas em todos esses momentos, eu guardei o meu coração no Senhor. Eu me lembrei de quem o Senhor é. E eu não deixei a minha fé esmorecer, eu não deixei a minha fé no Senhor se findar, eu não coloquei os meus olhos na situação, na circunstância. Eu mantive os meus olhos no Senhor.
E hoje eu quero te dizer que talvez você está em um momento em que a sua fé está abalada, em que você está esmorecida, em que você tem passado por situações que parece que você nunca sairá disso, parece que você está dentro de uma caverna escura e que o Senhor não te escuta. Mas esse é o momento em que o Senhor quer gerar um coração novo em você. Esse é o momento que o Senhor quer gerar quem você será para receber tudo que Ele tem para derramar sobre você. O odre velho não suporta o vinho novo. E tem coisas que o Senhor tem para derramar na nossa vida, em todas as áreas, em todos os níveis, e que só é possível quando nós somos transformados, quando nós estamos alinhados com o coração do Senhor. Ore hoje para que o Senhor te dê um coração que esteja contente, um coração que esteja satisfeito nele, independente das circunstâncias. Que você aprenda, como o apóstolo Paulo falou, que ele aprendeu em todas as circunstâncias satisfazer no Senhor. Que passando por dias bons ou maus, felizes ou tristes, ele sabia que ele podia todas as coisas em Deus que o fortalecia. E o Deus que fortalecia Paulo é o Deus que me fortalece, é o Deus que te fortalece. Eu creio que o Senhor, Ele tem muito mais para derramar em nós, mas à medida que nós aprendemos, nos aprofundamos nele, que avançamos nele e que temos nosso caráter forjado nele, mais nós receberemos do que Ele tem para derramar. Então, ore ao Senhor, peça por contentamento. E se lembre que as coisas dessa terra são passageiras, as lutas dessa terra são passageiras. Nada de material, nada, sabe, do que você pode conquistar aqui nessa terra é maior do que aquilo que você pode construir para a eternidade. Aqui é só a nossa passagem, a nossa morada eterna não é aqui. Nós estamos aqui para viver um curto período, mas nós temos uma eternidade inteira para viver com o Senhor. E os nossos olhos precisam estar nesta eternidade. O nosso coração precisa estar firmado nessa eternidade. Nós precisamos olhar para o alvo. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a nossa morada eterna e construir uma vida que seja compatível com isso. Então, diante do dia bom, do dia mau, esteja contente no Senhor, esteja satisfeita no Senhor. Se tudo vai bem, se tudo vai mal, esteja satisfeita no Senhor. Porque Ele é o teu consolo, Ele é o teu abrigo, Ele, sabe, Ele é o teu sustento. Eu me lembro que dessa última vez que meu filho ficou internado, pela terceira vez, ele também foi para UTI dessa última vez. E tudo que eu declarava era: eu sei que nós sairemos daqui, que nós venceremos o exército, porque o meu Redentor vive e Ele não vai me desamparar. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, meu esposo está internado e eu creio, e eu sei que quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter recebido alta, estará na nossa casa. E neste momento, mesmo com meu coração triste, por ele estar lá, querendo ele em casa, bem, eu sei que o meu Redentor vive e o Senhor é o meu sustento, porque eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. E quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então, minha querida, se encha dessa verdade. Declare as verdades do Senhor sobre a tua vida. Quando o medo vier, lança a verdade do Senhor sobre isso. Quando a tristeza, quando a chateação, quando os sentimentos ruins vierem, lance as verdades do Senhor. Declare as verdades do Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tenha bom ânimo. Esteja contente, confiante, satisfeita no Senhor. Porque nós nunca perderemos por confiar em Deus. Amém, minha querida? Que Deus abençoe a tua vida. Se essa palavra falou ao teu coração, me deixa saber, coloque aqui nos comentários e compartilha também com uma amiga. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.